Oi, gente! Hoje eu estou com este livro, Todos os Nossos Outens, da Natalia Ginzburg, que foi mandado pelo Clube da Tag. A capa em si já é uma capa muito legal, né? E eu adoro os projetos gráficos da Tag, né? Olha só pra você ver, ela estampa. Então a gente já toma contato assim com o livro já na capa. Esse livro é da Natalia Ginzburg, ela é uma escritora italiana e que viveu assim os horrores da Segunda Guerra, né? Então a gente vê esse livro também retratando esse período aí da Segunda Guerra num povoado ali da Itália, e a gente tem contato com uma família, né? E com vários personagens, e essa família é amiga de outra família, então tem duas famílias aí que são muito amigas, e eu acho que assim, o livro trata muito sobre o tema da amizade em tempos trevosos, né? E logo de cara a gente já se dá assim, a gente já encontra o personagem que é antifascista, que eu já me apaixonei. Eu falei assim, eu já adorei uma coisa antifascista, né? Então, assim, a gente vai vendo com esses personagens. Mas esse livro, assim, foi um grande desafio para mim, porque ele não é um livro que é, vamos dizer assim, que é normal, vamos dizer, né? É um livro que ele é desafiador para ser lido. Ele te tira da zona de conforto. Primeiro, pela escrita dela, porque a escrita é uma escrita, assim, que não tem diálogos. O livro todo não tem diálogos. Então, você cai de paraquedas ali, no meio daquela história, no meio daquelas famílias, né? Daqueles personagens. E aí é como se você estivesse assistindo o que estava acontecendo ali. Então, não tem muita descrição assim, fulano tinha assim, 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 assado. É como se fosse um fluxo de pensamento, e o narrador, ele meio que vai tomando a forma de cada personagem. Então, você não entende bem quem é esse narrador. Às vezes parece que é um personagem, às vezes parece que ele é uma pessoa que está vendo de outro ângulo. Então ele meio que entra na cabeça de cada um desses personagens e vai contando a história assim, conforme esses personagens vão aparecendo. E então assim, é desafiador porque tem páginas inteiras, que é um parágrafo inteiro assim, né? Então para mim foi desafiador chegar até o final. Mas o livro em si, depois que eu cheguei até o final, ele é lindíssimo. Os personagens, assim, tem muitos níveis psicológicos, né? Às vezes, assim, ela tem uma descrição, por exemplo, do Senzo Rena. O Senzo Rena é um personagem que depois ele toma, assim, o papel de protagonista do livro, né? Então, o Senzo Rena, a um primeiro momento, ele é um amigo da família. E aí você toma contato com ele e fala assim, nossa, que cara chato, ele entrou ali no meio da família, tá, né? Sabe aqueles convidados chatos que entram e vai ficando e não sai nunca vai embora? A gente tem meio essa antipatia pelo Senzo Rena, assim, né? Até que ele vai embora e tal. E aí a história dos outros personagens vai acontecendo no meio da Segunda Guerra, né? Tem todo esse período, assim, do começo da Segunda Guerra Mundial, com o fascismo na Itália, de Mussolini. E nós temos o personagem da Ana, que a Ana também... Gente, a Ana é fantástica, né? A Ana, ela sonha, cara, com muitas coisas, assim, tipo, por exemplo, ela sonha em ser revolucionária. E ela quer entrar na revolução, então ela tem assim, uns fluxos de sonhos mesmo. Ela vai sonhando assim que ela tá na revolução, com uma arma na mão e tá fazendo toda a diferença. E assim, nossa, ela vai que vai, só que é um sonho, cara, a realidade dela é muito diferente. E aí ela vai indo nessa outra realidade, ela se relaciona com o Dilma, que é um amigo de infância dela também. E esse Dilma, ele meio que tem um relacionamento com a Ana aí, a Ana fica grávida, né? E lá pelas tantas abandona a Ana, né? Não vou dar muito spoiler, né, gente? Vou trazer um pouco mais assim da história, mas é porque assim, depois ela se casa com o Senzo Rena, e o Senzo Rena toma essa proporção grande no livro, na segunda parte do livro, e ele é um personagem apaixonante. Então, no primeiro momento você tinha uma antipatia por ele, você se apaixona por ele depois, né? Porque ele vive no povo e todo mundo procura o Senzo Rena, ele é um resolvedor de problemas. E ele gosta muito de conversar e ele tá sempre muito envolvido com todo mundo ali.
E ele acaba se tornando o grande herói da história, na verdade, né? Se é que a gente pode falar assim, de um grande herói, né? Mas os personagens são muito, assim, muito próximos da nossa realidade. A Ana, ela não é bonita, né? Ela não é uma personagem, nossa, que mulher bonita, não. Ela é uma pessoa normal, meio gordinha e tal. E ela é uma pessoa normal, na verdade, né? Assim, gente como a gente, né? E a gente também tem a Consentina, que é a irmã dela, o Hipólito, o Emanuele, tantos personagens assim que vão trazendo enriquecendo essa história. Então, assim, é uma história muito bacana, mas é um livro desafiador pela sua escrita. Mas a partir do momento que você vai tomando conta da história, assim, se envolvendo com a história, é sempre um livro que vai te trazendo, vai te surpreendendo, assim, né? E conforme alguns personagens vão morrendo na história, né? Você vê assim, nossa, a gente não esperava isso. Eu não esperava que esse personagem ia acontecer isso. E é bem meio que isso, né? A morte a gente nunca espera, né? Ela acontece, de repente, como a gente tá passando por essa pandemia hoje, você nunca sabe qual vai ser a reação, né? Às vezes você tá uma pessoa próxima de você, pegou uma doença, essa doença, né? Vamos dizer assim, o coronavírus, e morreu, e você não estava esperando por isso, né? A gente nunca está esperando por uma tragédia, né, gente? Então, o livro, ele consegue tratar disso também, né? E toda essa coisa do fascismo, e uma descrição muito legal dela, que eu vou ter que ler sobre o fascismo, porque a nossa Natália já falava do gado antigamente, né? Olha só. E Danilo disse que o fascismo possuía muitos como aquele bezerrinho. Não será só feito de lobos e águias, existiam também bezerrinhos, e amanhã seriam mandados para morrer na guerra. Exatamente como bezerrinhos no matadouro. E exatamente por isso era preciso falar. Era preciso falar com os bezerrinhos no pasto e com tudo aquilo que ainda estivesse vivo na Itália, era preciso falar. Outra coisa que é muito presente, assim, é a descrição, por exemplo, às vezes ela descreve a Ana, né, como um inseto, né? Então essa descrição, ela volta, né? É como se ela tivesse uma descrição na primeira parte, de repente ela vai indo, ela vai desenvolvendo essa descrição da Ana. Mas a Ana é só um inseto, ela queria ser uma pessoa, mas ela continua sendo um inseto. E essa repetição dessa descrição é muito interessante em vários momentos que acontece a história, né? Então, assim, é uma história muito legal. Eu recomendo muita leitura, muito mesmo. Desafiador, te tira da zona de conforto, mas é uma escritora fantástica, é uma mulher, né? Só por isso a gente teria que dar um pouco de valor também para ela, da literatura de mulheres, né, gente? Mulheres na literatura, né? A gente tem que dar o devido reconhecimento, assim. E depois que você lê o livro, assim, você vê que a capa, assim, né? Olha só, o entorno aqui, tem tudo a ver, né? Com a história. La guerra è finita. La guerra è finita. E outra coisa que te dá um desespero é assim, porque a gente pega desde o início da guerra e até o final. E parece que a guerra não acaba, e você fica vivendo aquilo, o Mussolini é preso, o Mussolini é morto, e aí de repente os ingleses vêm, agora sim, vai acabar a guerra. Não, mas não acaba. Aí chegam os alemães, invadem aquele povoado em que eles estão, e aí fala assim, não, pelo amor de Deus, acaba logo esse livro, passa essa guerra, vamos. E aí não passa, né? E aí tem outros acontecimentos que é perder a esperança e ter uma esperança o tempo todo no livro, assim, né? E esse jeito dessa escrita dela é muito original, muito, muito legal, assim. Então, recomendo esse livro, Todos os Nossos Ontens. Essas foram as minhas impressões. Pode ser que tenha mais impressões depois. Eu participei da leitura coletiva, então, assim, uma das coisas que me ajudou a terminar esse livro foi a leitura coletiva. É muito bom a gente ler com outras pessoas, eu recomendo muito, então eu tô em mais umas 3 leituras coletivas. Tô correndo pra dar conta. E eu queria já dar minhas impressões, porque esse aqui eu terminei de ler ontem. Então, essa é a impressão que eu fiquei, assim, desse livro. É um livro que te deixa meio sem palavras, então leiam. Um abraço, gente!